tudo bem? Seja muito bem-vindo no meu canal. Se você ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, curtir, compartilhar se sentir afinidade com a proposta. Vamos ser luz, vamos ser o amor. Chega de dar atenção para as coisas negativas, para a mídia, para as coisas que deixam a gente mal. Né? Esse é o slogan, né, que eu sempre tento trazer nos meus vídeos para a gente ser a luz que a gente tanto quer. Então, se você sentir afinidade com a proposta, te convido a compartilhar com as pessoas que tocarem o seu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês um ensinamento que eu tive aqui no meu trabalho espiritual desse final de semana, falando sobre a fé e a esperança, né? Para quem não me conhece, né, eu trabalho, né, eu faço os meus trabalhos espirituais com as medicinas da floresta, com a ayahuasca, com o rapé, né, com essas medicinas, as medicinas da floresta, as medicinas da cura, né, porque se a gente for parar para ver isso, a gente já traz, eu me identifico muito com o xamanismo. O xamanismo nada mais é do que a nossa essência, porque tudo veio do xamanismo. Se a gente for parar para ver lá atrás, nossos ancestrais, né, se você for ver os índios, eles não compram remédio na farmácia, eles pegam as plantas, né, eles se curam com as plantas. Então, na minha visão, que eu ainda estou aprendendo, né, limitada, o que eu posso entender um pouco do xamanismo é isso, né? Em poucas palavras, a gente se conecta com a natureza e a gente busca a sabedoria divina da natureza. Às vezes a gente olha, né, uma planta, uma árvore, a gente subestima, né, só porque não fala e não anda igual a gente acaba subestimando, mas elas são medicinas de muita cura. Né? Então, além das terapias, né, para quem não me conhece, eu sou terapeuta, além de fazer terapias, de receber terapias para o processo de cura, de autoconhecimento, eu também, as medicinas me ajudam muito, né, nesse trabalho, nesse processo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre essas duas energias. Opa, e os bichinhos aqui me pegando. Gostaria de compartilhar com vocês essas duas energias maravilhosas, né? Às vezes a gente acaba vinculando fé com religião. Olha os bichinhos. A gente acaba conectando fé com religião. E às vezes a gente vai num lugar, né? Até toca nosso coração por um tempo. E às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa que a gente não gosta. Ou vê aí, né, na televisão, pedófilos, né? Tantas coisas horríveis, né? Que pessoas de grande, vamos dizer assim, poder, entre aspas, dentro de uma religião faz, a gente acaba achando que a religião é isso, que Deus é isso, né? Na verdade, a religião, ela vem do quê? Do religare, né? Que é uma conexão com Deus. Então, sim, tem muitas pessoas que precisam das religiões e elas são muito importantes. Porque existem vários níveis de consciência. O que é os níveis de consciência? É como a pessoa enxerga a vida. Né? Então, conforme a gente vai expandindo, a gente vai aprendendo, estudando, a gente vai trazendo mais leveza, né? Principalmente as medicinas da floresta, tendo humildade. Então, a gente vai se conectando. E tem muitas religiões que ajudam. Tem pessoas que precisam das religiões, né? Que precisam ir num lugar, né? Para rezar, para se conectar com Deus. Né? Aí eu te pergunto, né? Tô aqui e vou começar a cutucar. Você acha que Deus, ele é tão arrogante, tão prepotente que precisa que você ajoelhe ou vá em um templo para ele te escutar? Não, ele está em todos os lugares. Mas tem pessoas que gostam de ir em um local porque tem a energia, tem a egrégora e tá tudo bem, né? Então, começando a falar em religião, a gente tem que aprender a respeitar todas as religiões, todos os graus de consciência, acho que é assim que fala. Porque cada um, se uma pessoa vai numa religião, é porque aquilo está confortando ela. E não existe religião certa, religião errada. A religião certa é aquela que faz a pessoa se tornar uma pessoa melhor. É aquela que ajuda, né? É aquela que toca o coração da pessoa. Então, né, começando esse vídeo falando sobre isso, para a gente aprender a respeitar. Porque às vezes você acha que a sua religião é a certa, né? E às vezes a pessoa vai num local completamente diferente e ela se baseia tanto naquilo. Aí você vai e fala alguma coisa e você mexe com a fé da pessoa, né? Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa respeitar a fé das pessoas e respeitar que cada um tem um processo. Tem pessoas que precisam ir no templo e tá tudo bem, tem pessoas que não.
né? Durante muito tempo eu fui kardecista, me identifico muito com o kardecismo, mas hoje, né? Mas antes eu fazia curso, eu brincava, né? Na época de curso eu tava uma luz. Quando entrava as férias eu era o cão, né? Porque eu ficava longe. Então será que eu realmente praticava religião ou eu só ia lá e ficava bem quando estava lá, né? Então eu comecei a procurar além. Foi quando eu conheci todo esse mundo, né? Esse estudo de autoconhecimento, e o mundo xamânico me abraçou, né? As plantas, né? A conexão com a natureza. Eu sinto Deus. Tamara, como você sente Deus aqui? Dentro de um trabalho, conectada com a natureza, mas Deus está em tudo, né? Então, às vezes, a gente acaba perdendo a fé porque a gente liga a fé à religião. Então, se você está vendo esse vídeo, né? Não é o acaso. Então, a fé está dentro de você, né? Se você foi em algum local e te deixou para baixo, você viu coisas que você não gostou, talvez ali não seja mais o seu lugar. Não desista, né? Não rotule um lugar como Deus. Deus está em tudo. Tenta procurar Deus de uma outra forma, né? Porque a princípio a gente já sabe, né? Eu sempre falo, a gente nasce achando que vai morrer. Quer dizer, a gente nasce sabendo que vai morrer. A gente não sabe se vai fazer faculdade, a gente não sabe se vai ter filho, se vai casar. Mas se tem uma coisa que desde sempre a gente sabe, é que a gente vai. Só que olha que ironia, né? É uma das coisas mais que a gente tem medo de ir. E aí, quando a gente está conectada com a espiritualidade, seja da forma que for, né? Se você acredita em ressurreição, em reencarnação, no sono profundo, tá tudo certo, né? Mas quando a gente sempre procura alguma coisa, né? Então, essa conexão com a fé ajuda, né? E quando a gente fala em fé, automaticamente a gente também está falando em esperança, né? A gente só tem que tomar cuidado na esperança e no esperar, né? Porque as pessoas falam, eu tenho esperança de que vai mudar, né? Eu tenho esperança de que as coisas vão ser melhor, mas a pessoa não faz nada, né? Não, Deus vai vir me ajudar. Aí vem uma pessoa, te fala uma coisa, te convida para ir num local que seja, te passa um livro de autoconhecimento e você não quer fazer sua parte, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Às vezes a gente espera que venha de fora. A gente tem essa cultura de esperar um salvador. Ah, eu vou na igreja porque é o padre, eu vou na igreja porque é o pastor, ah, eu vou no médium, é Buda, eu vou no mestre. É bom a gente ter pessoas para nos auxiliar na caminhada, é muito bom mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado para quem a gente pede conselho. Então a gente tem que ter uma pessoa que a gente admira. É legal a gente ter uma pessoa que a gente peça orientação, mas não endeusar aquela pessoa. E às vezes a gente acaba fazendo isso. A gente acaba. Aí a pessoa vai, a gente endeusa tanto, a pessoa comete um erro porque ela está na Terra. Então ela tem os desafios dela. Ela comete um erro, aí a gente acaba julgando não só ela, a religião, né? Então o que eu te convido aqui é aprofundar um pouquinho esse grau de consciência, né? De tentar desvincular a fé da religião, né? E se conectar com essa fé aí dentro de você. A gente se conecta com ela o tempo todo, né? Várias pessoas, né? Quando a gente fala em milagres, né? Porque fez milagres. O que é nada mais é do que um milagre? A fé, né? Às vezes a gente tem pessoas no hospital que fala que vai morrer, né? Os médicos desenganam e a pessoa sobrevive, né? Então, assim, é muito além daqui da Terra. Tem momentos que a pessoa precisa ir, né? E é ok, a gente tá aqui para isso, uma hora a gente vai. Mas às vezes a gente fica tão rotulado, a gente fica tão preso à matéria, à terra, que a gente esquece de que a gente vem e vai. Então, quando a gente fala em Deus, a gente fala em espiritualidade, a gente se conecta com essa sabedoria divina, com essa conexão divina, de que existe algo além, né? Então, o maior caso de depressão, assim, como é uma pessoa com depressão, né? Em um outro nível de visão? É uma pessoa que se desconectou com a fé dela, ela desacredita dela, ela perdeu a fé na vida, ela perdeu a esperança. Então, é uma pessoa que vive assim sem muita esperança. Então, o que eu te convido, se você se vê nesse lugar, se você já se viu, tenta procurar outros locais, né? Tenta procurar outros ensinamentos, né? Porque às vezes a gente foi criado em um local e a gente acaba se decepcionando e a gente não quer mais procurar, porque a gente associa Deus a isso, mas não, Deus está em tudo. Deus quer o nosso bem, né? Eu ainda acredito em reencarnação, né? O que eu falo, eu no momento de hoje, a Tamara, para mim ainda faz sentido.
Eu acredito que quando a gente desencarna, a vida continua, né? Pra mim é leve acreditar nisso. Tem pessoas que não acreditam e tá tudo bem. Talvez amanhã eu possa não acreditar, talvez eu possa expandir minha consciência e entender de uma outra forma. E eu não é melhor e nem pior. Então, né, o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês, essa semana, eu sei que eu tô um pouquinho falha no canal, mas eu tô nos meus processos, então peço pra vocês terem um pouquinho de paciência, né, pra quem, eu sei que tem um pessoal aí que sempre eu ver, posto, já vê na hora. Então assim, um pouquinho de paciência, que eu também tô nos meus processos, mas eu vou me dedicar mais nisso. E eu queria deixar essa mensaginha pra vocês, como que tá a sua fé? Como que tá a sua esperança? Como que tá... E os bichinhos aqui subindo em mim. Como que tá a sua conexão com a espiritualidade? Porque se a gente tem Deus, e não digo um Deus fora... Ai, um passarinho ali. Eu digo um Deus, se a gente tem fé, se a gente acredita, se a gente confia, a gente consegue tudo. A gente sabe lidar. Vem o desafio, é complicado, a gente perde alguém, é uma coisa dolorosa, mas a gente tem Deus. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, acho que eu devo até ter falado em outros vídeos. Já fui dormir várias vezes achando que era o fim do mundo. E na manhã seguinte estava tudo bem. Então, mesmo diante de todos os desafios, mesmo diante de tudo, se a gente tem a fé, se a gente está através de uma religião ou não, mas se a gente fortalece, alimenta com coisas boas, né, com gratidão, tentando entender o porquê das coisas, tentando entender o processo de tudo, fica mais fácil caminhar aqui na Terra. É desafiador, a gente lida com os nossos maiores dores, né, esfrega coisas na nossa cara. Então tá na Terra é desafiador, mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não significa que você precisa sofrer a encarnação toda, não, Deus não quer isso. A gente que escolhe diante das nossas atitudes, diante dos problemas, a gente que eu chamo de desafios, a gente se entregar. Se você tá com algum desafio que tá te cutucando, procure fortalecer sua fé, tentar entender o porquê que está acontecendo isso. Por que será que o universo, Deus, está te afastando dessa pessoa, né? Tá separando esse casamento, tirou você do emprego, né? A pessoa, um parente seu, uma pessoa que você gosta desencarnou. Quando a gente vai se conectando com isso, não, dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Vai doer, mas se a gente está com fé, está com esperança, a gente consegue caminhar. Então é isso, meus amores, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, para vocês fortalecerem e buscar Deus em tudo, né? Tentar abrir a mente, tentar conhecer de outras formas, porque Deus não está só numa religião. Deus para mim é isso daqui, ó. Deus é isso. Deus é a natureza. Eu consigo ver Deus em cada plantinha, em cada animal. É uma energia divina, é puro, é lindo. Né? Se a gente for, a gente tem duas formas para lidar com o desafio, eu sempre falo isso nos vídeos. Ou a gente se entrega, ou a gente aprende com eles. Né? Então, o que você escolhe? Que lobo você alimenta dentro de você? O lobo da gratidão ou o lobo da ingratidão? Do sofrimento? Né? Eu escolho. Lógico que às vezes, nem todas as vezes a gente é assim tão leve. Eu sei que é um processo. Mas assim, eu escolho tentar entender. Né? Primeiro a gente olha o problema, a gente tenta resolver. Se não consegue, às vezes não depende dentro da gente. Fechar os olhos, tentar se conectar com o nosso coração, pedir sabedoria divina, pedir para Deus nos encaminhar, né? Pedir para nossa espiritualidade nos guiar, né? Seja você da sua forma, da sua fé, do seu jeito, mas acreditar, porque a fé, a gente pode ter tudo de material. Se a gente não tiver fé e esperança, a gente não tem nada. Né? Quantas pessoas aí a gente vê milionárias com depressão, se sentindo sozinhas, tá sem esperança na vida. Né? Não entenda que tá sem assim porque é rica. Não, isso daí é uma crença. A pessoa pode ter depressão rico ou pobre, ela pode ter fé rico ou pobre. Então isso daí é um estado de consciência, é um estado de espírito. E aí, eu te pergunto, como é o seu estado de espírito? Como está? Como você está conectada? Te convido a pensar, tá bom? Um beijão a todos. Namastê. Gratidão.